O Flamengo precisa pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida. Programa Jogo Aberto da Renata Fã, só falam que o Rogério Ceni foi um chorão nesse jogo contra o Bahia. Por favor, se liguem. Africano Flamenguista aqui para vocês. Se inscrevem no canal, me ajudem a chegar aos 35 mil inscritos. Estamos a demorar muito para chegar nessa marca família do Flamengo. E bora, único fã do Flamengo de África. Então, me ajuda aqui a chegar aos 35. Pro Flamengo, 3 pontos na conta. E agora, o Mengão e o Bahia só pensam na Libertadores. Isso aqui é o Mengão. A vitória do Flamengo sobre o Bahia ampliou a escrita de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O técnico segue sem conseguir vencer o Flamengo desde que se tornou treinador. São 16 jogos e 16 derrotas. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E, claro, logicamente, que incomoda qualquer profissional. Você vem e não vencer. É ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. O Flamengo começou a partida muito superior. Logo no primeiro minuto, Arrasca recebeu de Michael e saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, que conseguiu afastar. Na sequência, foi a vez de Léo mandar no travessão. Pressionando, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Michael, Arrascaeta de cabeça mandou a bola para o fundo do gol. Vivendo em ótima fase, o uruguaio é artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. Nos últimos 10 jogos, ele balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 3 assistências. A melhor chance do Bahia na etapa inicial foi com Kaique, aos 25 minutos. O Fla voltou para a parte complementar com menos intensidade. Até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O jogo ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Na reta final, Gerson foi expulso por uma falta em Eric Pulga. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo foi para o ataque e reclamou de um pênalti. O juiz foi no VAR, mas não marcou. O resultado amenizou a situação de Filipe Luís, que já estava sendo cobrado pelos torcedores depois de 2 jogos sem vencer. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação, e no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Filipe Luís sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. Rona, o Flamengo é um time que é candidato a tudo, a gente sabe disso. Só que o Bahia há poucos dias venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, uma equipe bem montada pelo Rogério Ceni. Então eu acho que tem que celebrar assim o resultado. E claro, agora o Filipe Luís pensa apenas em Libertadores, que é o objetivo maior. Sim, e é uma equipe que pode ser cobrada, o treinador está sendo cobrado e está naquele limite, está no nível, ele não excede, o Felipe, ele não se altera com nada, está trabalhando bem a equipe e para mim o Bahia fez um grande jogo também, assim como fez aqui contra o Palmeiras. Mas eu falar pro Rogério Ceni, deixa eu falar com você, ganhar do Flamengo é difícil, ainda com o Daron capitão, você não ia ganhar nunca. Nunca. Podia estar jogando até agora, que não ia dar pênalti, não ia dar nada. A verdade é essa. Agora, uma pena o Rogério não poder vencer o Flamengo, né? Que ele foi jogar de igual para igual. Gostei do jogo do Bahia também. É um tabu na carreira do Rogério, que ele não consegue vencer. Mas com o Daron que ele não ia vencer. Treinador, mas ele, no Flamengo, ele tirou um campeonato brasileiro do meu Inter, né? Enfim. Cicinho, falar do presente, não do passado. O Flamengo precisa pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida, não está tendo grandes sobressaltos, até perdeu para o Cruzeiro, mas a gente vê como uma equipe até equilibrada. Agora, na Libertadores, é onde não dá para vacilar.
Renata, assim como no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo mantendo essa regularidade, está ali lutando com o Palmeiras pela primeira colocação, na Libertadores o Flamengo não esperava essa condição na qual está, né? Então era para ter mais tranquilidade, mas acabou aí com más apresentações, trazendo essa pressão. Mas eu acredito que vai se classificar. Esse susto está sendo bom para o Flamengo. A cobrança do treinador, sendo treinador do Flamengo, sempre vai existir. Mas assim, o Flamengo ele tem elenco para Campeonato Brasileiro, ele tem elenco para disputar Copa do Brasil, ele tem elenco para disputar Libertadores, campeonato, todas as competições e lutar por título, porque é o time com mais peças, né, de reposição à altura dos titulares. Então o Flamengo vai lutar aí até o final por todas as competições. Mas chuta muito pouco de fora da área, um chute de fora da área no jogo inteiro. Eu acho isso um absurdo, especialmente quando você enfrenta um adversário que se fecha. O chute de média distância tem que ser uma arma importante utilizada, não é chutar de qualquer maneira, mas criar espaço para um arremate, posicionar de uma maneira que possa bater para o gol. Mauro César gosta de eficiente de média distância. O time chuta muito, pouco ou nada de média distância. E aí começou a ter os problemas, né? Lesão de 2 jogadores quase na sequência, dos 2 volantes, primeiro o Alan, depois o Pulga. Aí o Gerson teve que mudar de posição, teve que entrar o Everton Araújo, aí cai muito, porque esse jogador é jovem e tal, mas ele está muito abaixo. Não por acaso eles querem trazer o Jorginho, né? Porque faz falta ali ter um jogador que consiga manter o nível, né? Esses caras têm que se revezar. Então, quando entra o Everton Araújo, é outra característica, um jogador que não é confiável, perde a bola, sempre perde a bola em momentos em que leva perigo para a equipe. Aí depois o jogo foi mudando, claro, né? O jogo muda com essas trocas. Não correu tanto risco, mas depois do final, com a expulsão do Gerson, correta, aí a coisa começou a ficar um pouco mais dramática. Mas acho que o Flamengo até segurou bem, né? A expulsão do Gerson foi correta, também não houve uma expulsão que deveria haver de um jogador do Bahia, uma falta igualzinha. Aquela história, se você pisar na chuteira, é cartão amarelo. Pisou no meião, amigo, é cartão vermelho. Essa é a orientação que eles recebem. O lance foi bem parecido, a expulsão do Gerson foi correta, esqueci agora qual foi o jogador do Bahia, mas que poderia ter sido expulso. E não entendi o Rogério Ceni reclamando no final lá da arbitragem. Houve um lance que o VAR chamou para marcar um pênalti contra o Bahia. O Daronco não deu pênalti. O lance muito pouco conclusivo pela imagem ali, se o tapa na bola, o jogador está caído num gramado, se é de propósito. Mas os caras marcam essas coisas, né? Ele não marcou. Foi chamado e não marcou. Ele expulsou o jogador do Flamengo, mas não expulsou o jogador do Bahia. Ele deu os 13 minutos de acréscimo. E tinha que dar mesmo, porque teve várias interrupções. Rogério Ceni é um chorão, tem 16 jogos contra o Flamengo, não consegue nem empatar. Perdeu todos, é impressionante isso. Nossa Senhora. Todos. E os últimos só de 1-0. Na Copa do Brasil passada, agora 1-0 na Bahia, no Rio, 1-0, perde sempre. Mas a reclamação dele foi totalmente sem sentido. No sábado, eu acho que assim, o Flamengo tinha que estar nesse modo Palmeiras aí mesmo, se preocupar em vencer. Não dá para você... Porque não tem outro jeito. O jogo é de quinta-feira. Porque no brasileiro, não é que você vai desprezar os jogos, todo jogo é importante. Mas quinta-feira, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, isso vai ter um impacto absurdo, financeiro, uma vergonha, né? Aí é crise para valer mesmo. Né? Embora o técnico tem que jogar para matar. Viver num mundo paralelo quando não encara essa realidade. Ele se meteu numa roubada contra o Central Córdoba porque fez 1 ponto em 6 disputados contra um time pequeno da Argentina. Perdeu no Rio e não ganhou lá na Argentina, quando teve também condições de ganhar e não foi competente o bastante para vencer. Agora, uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, que eu vou enfatizar aqui, esses jogadores nem sempre vão jogar juntos. Pedro Arrascaeta, por exemplo, vai jogar um, vai jogar o outro. O time perde muito na pressão no campo do adversário com os dois. Em certos cenários, os dois vão jogar juntos. Mas, com frequência, por exemplo, pode ser que contra a LDU ele queira ter os dois, que ele precisa ganhar, ele chega num momento que ele pensa, os caras vão se defender mesmo, eu vou ter que ter uma outra formação, mas em jogos assim mais normais... Fora de casa. Ele vai revezar esses caras. Não só pela necessidade, mas pela característica. E eu já estou prevendo muita gente que não vai entender quando os dois não jogarem juntos. Para dar um exemplo, entre outros que vão se misturar. E o Flamengo no meio do ano, a intenção é trazer 3 jogadores, provavelmente, e justamente o perfil que eles querem buscar é isso. Jogador mais novo, jogador que tenha mais condições de entregar. Porque tem gente ali que se machuca demais, né? O Cebolinha se machuca muito, né? Tem vários jogadores. O Pedro está voltando de uma lesão grave, né? Agora mesmo o Plata, que eles consideram o cara mais importante de todos esses pontos que o Flamengo tem, se machucou, ia voltar, não voltou. Danilo Alexandre faz muita falta. Esses já são mais velhos, né? E também já tiveram com a questão de lesão.
Então a intenção deles é mudar um pouco o perfil e certamente vai ter chegada, provavelmente, né, certamente é muito forte. Chegadas e partidas, vão contratar, mas vai... Manos, é impressionante, eu tô contente, né, porque o nosso Flamengo venceu, o Rogério Ceni chorou, chorou muito, não liguem, é maluco. Mas no final de tudo, manos, conseguimos, vencemos o jogo contra o Bahia. Foco total na LDU. Ainda tem mais vídeos no canal sobre o programa Galvão e Amigos que vai passar mais tarde. Espero que você se inscreva no canal, deixe o teu like, ative o sininho das notificações. Valeu, até o próximo vídeo e fui.